E aí, galera, estamos aqui de novo. Dessa vez a gente vai falar do X-Saber. Por que a escolha do X-Saber? Bom, o X-Saber ele era um deck bem legal há algum tempo atrás. Ele tem um swarm muito bom dos monstros, e os monstros dele têm efeitos bem interessantes. Então, como o formato está mais lento, e o X-Saber é um deck que foca no combo do Bogar com Fall Troll, a gente achou que a gente fosse poder segurar um pouquinho o jogo com as traps para poder armar esse combo aí, e o combo continua sendo muito bom. Vamos lá, vamos começar então. O set de monstros ele continua a mesma coisa que ele era antes, com duas coisas para as quais a gente tem que atentar aqui. Primeiro, a gente optou por não colocar o terceiro Image Blade, porque a gente vai conseguir valorizar muito esse Image Blade com o efeito do Full Helm, que já faz um Reborn, com o Redox, que faz um Reborn, e com o próprio Gothams Emergency Call, que é um Reborn próprio do deck e duplo ainda por cima. Então a gente achou que o Image Blade ele não fosse ser tão útil assim a 3, mesmo porque para buscar o Bogar Knight a gente pode usar as nossas tank. Nos monstros mesmo, a grande novidade é o Redox, né? Por que não usar Redox num deck onde os monstros são todos de terra, né? Isso não existe. O Redox ele vai poder aproveitar os seus monstros no cemitério. Ele vai poder de repente tirar aquele Fall Troll que está morto na sua mão e invocar alguém mais útil. E a melhor parte do Redox é que Redox mais Pachu faz Gothams. Isso é muito bom, porque Gothams é um dos melhores bichos que esse deck tem a oferecer. Ele tem 3.100 pontos de ataque, faz um efeito bom, mas a gente vai falar dele lá no Extra Deck. As mágicas, elas continuam o set habitual de X-Saber, com a adesão das duas tank para facilitar o Bogar Knight na sua mão e já adicionar uma peça do combo. E na pior das hipóteses, numa situação emergencial, você pode dar a tank, puxar o Bogar, baixar o Bogar, e ele vai ser um monstro de 2.000 pontos, tirando o Raiô e outros monstros assim mais chatos. 3 Dualities, porque o Duality ele vai acertar sua mão pro combo, e como o jogo tá lento, dá pra gente esperar aí um turno 2 até fazer o combo, até por causa da grande quantidade de traps que a gente tem. E Mind Control. Mind Control porque como esse deck faz muito Synchro e alguns Exceeds, a gente pensou que fosse talvez interessante se valer dos monstros do oponente para fazer esse tipo de coisa. E também porque na pior das opções você pode simplesmente dar um Mind Control num monstro do oponente e usar do efeito dele, né? Por exemplo, num Big Eye, num Black Luster, num Chaos Sorcerer, em alguma coisa mais chata que o oponente possa ter no campo. As traps são as traps normais do deck, talvez com um pouquinho mais de defesa que o deck usasse antes. Aqui não tem nada muito relevante, talvez os Gothams Emergency Call, que fazem um reborn duplo em 2 X-Sabers seus. E isso facilita os Synchros, facilita os Exceeds, ou no mínimo defende você de um ataque. O Reinforce Truth para trazer Pachu e reforçar o combo do Pachu com Redox. E a Saber Hole. Na falta de Warning, né? A Saber Hole ela é muito boa, ela vai fazer um Warning. E o único custo dela é você ter um X-Saber virado para cima. Então não é nada demais, é uma carta counter, poucas cartas estão respondendo a isso no formato, até porque Solen foi banida. A gente achou que isso valorizasse um pouquinho a carta. O grande lance do X-Saber vem agora, que está no Extra. É o Extra Deck do X-Saber que fez a gente pensar que ele fosse ser um deck bem poderoso. Nesse formato sem Heavy, o X-Saber está contando com ajudas poderosas da Hyunlei, que entra destruindo até 3 cartas
setadas do oponente. O Naturia Barkion, que vai parar todas as traps do oponente. E o Naturia Beast, que vai parar as mágicas do oponente. Esse aqui é o grande forte do extra deck do X-Saber. Além disso, a gente tem o Black Rose, porque ele sozinho é uma carta muito boa e pode acabar com o campo do oponente. A gente tem o Souza, que está aqui só para você poder fazer um sincro com Bogar Knight mais Full Helm, já que o Bogar Knight exige que o sincro seja X-Saber. Antigamente o pessoal usava o Urbellum, mas a gente não optou pelo Urbellum por dois motivos principais. Primeiro, ele é um monstro muito fraco, ele só tem 2.200 pontos de ataque. Segundo, o efeito dele, apesar de ser bom, provavelmente não vai ser muito usado no formato atual, já que o pessoal vai setar todas as cartas e não vai ficar com 4 cartas na mão. O Souza, por outro lado, ele tem mais ataque, apesar de não ser muito mais, e ele tem efeitos razoáveis. Você tributando um X-Saber, até a end phase ele pode fazer um Catastor ou não poder ser destruído por efeitos de trap. Então ele sozinho já se dá uma lance ao custo de tributar um X-Saber, que não é nada demais. O Colossal, por ele ser um sincro de nível 8 forte, ainda mais levando em consideração que o deck X-Saber usa monstros guerreiros, e isso vai fortalecer ainda mais o Colossal, e pelo fato dele não morrer fácil, ele pode, quando ele for destruído, ele pode se ressuscitar. Então é uma carta muito boa, a gente preferiu deixar ele aqui. E aí a gente chega no Gothons, né? O Gothons ele sempre foi um X-Saber muito bom, ele pode acabar com a mão do oponente, o que é sempre bem-vindo se você não estiver jogando contra um Dark World. E com o combo do Pachu mais o Redox, você consegue potencializar o Gothons. Porque você faz o Gothons gastando pouca carta e gastando de fato só um X-Saber. Então você pode aproveitar todos os outros X-Saber que ficarem no campo por acaso para minar a mão do oponente. Além disso, ele é um bicho de 3.100 pontos de ataque, né? Esse monstro, na nossa opinião, ele é um erro. Ele pode ser feito com um Tanner e um ou mais monstros de terra, sejam eles Tanners ou não. Isso deve ter sido errado em algum momento, mas ninguém corrigiu, ele está aí desse jeito, então a gente vai se fazer valer disso. E isso é muito legal. O último sincro que falta é o Catastor, por ele ser uma opção que retira monstros ruins, desde que eles não sejam Dark, obviamente, mas é só pelo fato dele poder retirar monstros esquisitos do campo mesmo. Os Exceeds, a gente vai falar principalmente desse Constellar aqui. Esse Constellar você pode fazer com 2 Pachus falei besteira, desculpa, 2 Fall Trolls, e ele serve justamente para isso. Você pode retirar um material dele e escolher algum monstro no campo ou em qualquer um dos cemitérios e voltar para a mão do dono. Então, a princípio, ele pode simplesmente retirar monstros esquisitos do seu oponente, que é uma coisa que a gente tem focado bastante, porque a grande maioria dos decks está fazendo muito summon de monstro chato de lidar. Mas ele pode também, nesse deck, voltar o Fall Troll para sua mão. Isso é bom, porque o Fall Troll não pode ser ressuscitado por nada. Então você consegue reaproveitar os seus Fall Trolls. A gente tem o Direwolf. Para quem não conhece o Direwolf, ele pode tirar um material dele uma vez por turno e dar alvo num monstro besta, Beast Warrior ou Winged Beast do seu lado do campo e uma outra carta qualquer no campo e destruir os dois. Você pode fazer isso nele mesmo, numa jogada emergencial, mas o ideal é combar isso com o Dark Soul, porque aí na end phase você vai adicionar qualquer coisa que você precise para sua mão. O Maestroke, por ele ser um monstro que não morre simplesmente.
O Silver Mountain, porque no formato sem heavy, a gente acha interessante um monstro que faça um Shinzen-Ryu numa carta esquisita que o oponente por acaso tenha. E ainda pelo fato dele ter um efeito bem parecido com o do Fulhelm Knight. Quando ele destrói um monstro por batalha, você pode ressuscitar um monstro Earth do seu cemitério na posição de defesa, desde que ele tenha material nele. E o Zenmenes, porque ele é o Zenmenes. Ele é um monstro com uma defesa alta, ele não morre fácil, e além disso, ele vai destruir uma carta do oponente sempre que o oponente tentar matar esse monstro. No side, a gente não tem muita coisa para falar, só o fato desse deck poder se valer dos dois Imprisoning Mirror, o Light e o Shadow, e parar os decks Dark e Light do formato. De resto, vocês podem mexer aí como vocês quiserem, adequar isso ao metacall de vocês, ao estilo de jogo de vocês, e brincar aí com o deck, jogar. Bom, essa é a nossa análise do X-Saber e a gente espera que vocês tenham gostado. Lá na descrição, como sempre, a gente vai ter o decklist do nosso deck aqui e um link com o gameplay do deck para vocês verem um pouquinho do que ele está fazendo. É isso aí, galera. Até a próxima.